De volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 20 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E os companheiros que abandonam as mulheres no momento de gravidez podem ter que pagar pensão alimentícia. Esse é um direito que muitas gestantes desconhecem, apesar da lei dos alimentos gravídicos não ser tão nova assim. É bom deixar bem claro que os pais não são responsáveis pelas crianças apenas após o nascimento. Foi no ano passado, durante o 4º mês de gestação, que a Glenda se viu sozinha. Separada do pai da criança, ela decidiu procurar um advogado e descobriu que tinha direito à pensão alimentícia. Eu entrei em contato com um amigo, para procurar saber sobre o processo de alimentos gravídicos. Então, ele pediu para mim ir à defensoria e eu tive um conhecimento melhor. A medida que garante a pensão alimentícia é a Lei de Alimentos Gravídicos. A regulamentação não é recente, está em vigor desde 2008 e foi criada para resguardar o bebê e garantir a integridade física e psíquica da mãe. A ideia maior da lei é proteger o bebê, proteger o nascituro desde a concepção, para que aquela criança possa ser acompanhada durante o pré-natal, tenha todo o desenvolvimento, uma integridade física, e para que ela nasça com vida e com saúde. Então, para isso, é necessário que a gestante tenha resguardada a integridade física e psíquica dela, para que o bebê possa crescer saudável. Em todo o ano passado, a Defensoria Pública do Estado atendeu mais de 1.000 grávidas que ingressaram com uma ação de alimentos gravídicos. Em boa parte delas, os pais não entraram em acordo e os casos vieram parar na Justiça. Para ingressar com o pedido de pensão, a mulher precisa provar a relação com o pai da criança. O procedimento é simples e o agendamento pode ser feito pelo site da Defensoria Pública do Estado ou pelo 129. Ela tem que demonstrar também para o juiz a gravidez, ela tem que demonstrar todas essas despesas extras que ela tem durante a gestação, que normalmente a mulher aumenta a despesa normal por causa da gestação, porque ela necessita fazer exames clínicos, ela precisa de uma alimentação especial, às vezes até acompanhamento psicológico. A Glenda, que mostramos no início da reportagem, conseguiu receber 40% do benefício durante a gestação e hoje recebe pensão alimentícia normalmente. Para ela, a lei é importante, já que muitas vezes a mulher não tem nenhuma ajuda durante a gravidez. É uma porcentagem, é um valor que ajuda, Os pais têm que ter consciência. Com certeza, é muito importante, porque não só é responsabilidade da mãe, mas sim do pai. E ontem foi um dia agitado em Manacapuru. Os professores fizeram uma carreata para chamar a atenção sobre a greve da categoria, que já dura 11 dias. O 11º dia da greve dos professores foi marcado por uma manifestação nas ruas de Manacapuru. Após dias se manifestando em frente à Igreja Matriz, os professores resolveram ir às ruas na noite desta quinta-feira para fazer uma carreata. Alunos, pais de alunos e os próprios professores participaram dessa manifestação que percorreu as principais ruas de Manacapuru. Temos nenhum prazer de estar nesse movimento, porque é desgastante. É desgastante porque a gente passa por vários perigos, além dos intempéries, o próprio crivo da comunidade, Mas, infelizmente, enquanto ele não receber e não vir com uma proposta mais digna, que venha realmente atender a categoria, nós estamos nas ruas, nós estamos com as nossas escolas paradas. O buzinaço seguiu com bandeiras, cartazes e balões pretos, chamando a atenção para a reivindicação da categoria. A principal reivindicação nossa, primeiro é respeito. Depois nós estamos pedindo aí 15%. O governador começou negociando com 3,93%. Não abriu mão de mais nada. Nem pelo menos conversar. Segundo o CITEAM, a greve e manifestações devem continuar até que o governo atenda a classe. Até que ele possa nos ouvir e nos dar uma credibilidade, que nós somos fortes, nós precisamos desse apoio, nós precisamos estar juntos e voltarmos à nossa sala de aula com os nossos alunos. E o CITEAM, o Sindicato dos Professores, está
negociando com o governo, inclusive tem uma reunião prevista ainda para essa semana para ver se entra em um acordo. Por enquanto, a categoria continua pedindo 15% de reajuste e o governo do estado oferece 3,9%. Ainda não houve flexibilidade, mas há uma possibilidade de discussão desse assunto e a gente fica na boa expectativa que haja uma negociação quanto antes para que os alunos não possam ser prejudicados. E a última reunião do CODAN não foi das melhores. Só para você entender, o CODAN é o órgão ligado ao governo do estado que analisa as propostas das empresas que pretendem se instalar aqui na Zona Franca de Manaus. Pois é, no último encontro da CODAN, a quantidade de novos projetos foi bem pequena e os valores bem menores que o de costume. Os políticos acham que isso é uma consequência das falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que na semana passada defendeu a diminuição da carga tributária para todo o país. De todas as reuniões do CODAN, essa foi a que teve o menor número de projetos aprovados. Os negócios analisados giram em torno de 252 milhões de reais, sendo que a média de investimentos das últimas reuniões ficou na casa do bilhão. Outra baixa é no número de empregos que devem ser gerados pelas novas indústrias, contabilizados em 504 postos. Entre as propostas, 2 ganharam destaque pela inovação. O primeiro projeto é o da Positivo, onde a gente vai ter a produção de memórias aqui no estado, com um investimento de 88 milhões de reais. É um grande investimento para nós, especialmente nesse momento de poucos projetos. E o segundo, que nós entendemos que é muito criativo, é a fabricação pela Yellow, ainda nesse ano, numa fábrica própria, dos patinetes elétricos, que são o hit do momento, lá em São Paulo especialmente. Empresários e autoridades do estado se mostraram preocupados com o desinteresse de novos investidores no polo industrial de Manaus. Eles acreditam que as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda causaram mais insegurança. Para o vice-presidente da Federação da Indústria, a fala do ministro da Economia sobre o modelo econômico da Zona Franca de Manaus surtiu efeito no investidor. Lógico que isso tudo gera incerteza, gera o investidor ficar preocupado, será que eu vou, será que vai acontecer? Isso tudo faz com que, pelo menos ontem ele se declarou favorável, se declarou comprometido e a gente espera que seja verdadeiro. Para o secretário de Planejamento, depois da reunião do ministro com parlamentares do Amazonas, a expectativa é restabelecer a confiança. Nessa reunião não, porque já estava fechada quando ele deu as declarações, mas para as próximas reuniões é sempre uma preocupação. Mas o que eu acredito é que com a declaração recente dele ontem e com o compromisso que ele fez juntamente com o secretário da Receita Federal e com o secretário responsável pela SOFRAMA, todos eles se comprometendo, mais o compromisso que o presidente fez ao governador do estado, a ideia é que esses compromissos sejam honrados e com isso a gente tenha a segurança que a gente precisa para dar continuidade ao nosso trabalho na Zona Franca e manter tudo funcionando como deve ser. A gente torce muito por isso, né? Porque essa questão de competitividade, de incentivos fiscais é algo que a gente necessita, a gente é totalmente dependente, o polo industrial de Manaus, a Zona Franca, é totalmente dependente disso. Sem isso, a gente não consegue sobreviver economicamente falando. A economia do Amazonas está quase toda estabelecida em cima desse modelo e enquanto não se articular outros tipos de economia a curto, médio ou longo prazo, a gente vai estar sempre refém dessas possíveis medidas que podem acontecer no governo federal a qualquer momento. Porque assim como existe a nossa necessidade, existem necessidades de outras regiões do país. E o parlamento dos outros estados da federação tem pressionado também o governo para conseguir conceder os benefícios fiscais. Porque imagina só, qual estado não gostaria que uma indústria se instalasse lá e gerasse mão de obra, gerasse emprego e renda para aquela região? Todos, claro, se articulam para isso e a gente acaba sendo minoria, né? E o nosso principal problema, mesmo que a gente consiga oferecer todos os benefícios que outro estado oferece, além da questão estrutural, né? A nossa questão de infraestrutura, que tem um grande problema que é a nossa distância dos grandes centros do país e a dificuldade de sair daqui. BR-319
não sai dos discursos. A gente tem um frete muito caro se ele for tanto de avião, se for de barco, então a gente acaba pagando uma conta muito grande e as ameaças são constantes. A gente espera que essa nova promessa, esse novo compromisso do governo federal possa de fato ser mantido, possa ser honrado para que os prejuízos não venham ser maiores ainda. Mas pelo menos agora a gente vai falar de uma coisa boa no meio de tudo isso. Ontem foi um dia vitorioso para o Amazonas no Supremo Tribunal Federal em Brasília, que concedeu à Zona Franca de Manaus mais benefícios fiscais. Quem vai explicar tudo para a gente é a repórter Tamires Clerc, que já está ao vivo. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente o que muda com essa decisão de cobrança aí, qual o principal benefício para a Zona Franca de Manaus. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, para os empresários, o que muda é a tal da segurança jurídica, né? Que é algo que os empresários, eles vivem falando. As instituições, né, as federações que envolvem os empresários, sempre falam, né, sobre essa segurança jurídica que, apesar de depois de a Zona Franca de Manaus, o modelo Zona Franca ter sido reconhecido, está agora na Constituição, mesmo assim, ainda há uma série de ataques, como você vinha dizendo, né? E que deixava um pouco mais instável ali juridicamente para as empresas se instalarem aqui, o que acabava dificultando realmente novos investimentos. A gente viu que a pauta do CODAN acabou encolhendo por conta de tudo isso. Agora, com esse julgamento, o que muda é que algo que já vinha acontecendo nos últimos 50 anos já tem realmente o aval do STF. Porque era uma briga que já durava mais de 52 anos, né? Era desde o início da Zona Franca de Manaus, havia esse questionamento sobre a compensação do IPI para fora do país, né? Para fora do estado do Amazonas, quando as empresas vendiam esses produtos. Então, com essa instabilidade, né? Com esse, não pode, apesar de já acontecer, gerava uma certa insegurança. E agora isso já está sanado, foram 6 votos a 4. Era um julgamento que já vinha se alongando nos últimos 10 anos, isso foi intensificado. Foi, inclusive, adiada essa votação por pelo menos 7 vezes. E o entendimento do Supremo foi, então, no sentido de que o Amazonas realmente tem algumas condições que precisam balancear, né? Precisam ser balanceadas para que haja realmente uma concorrência, para que haja realmente uma vantagem econômica para cá. Já no sentido da avaliação contrária, o que acontece é que o STF preferiu que a jurisprudência é um terminho que é usado nesse juridiquês para dizer que já havia sido julgado uma outra vez, que já havia precedentes nesse sentido, né? Para dizer que não havia uma lei que realmente estabelecesse isso. Se não havia lei, então não poderia haver essa compensação de créditos. De uma maneira resumida, para você que está em casa, é bom entender realmente que isso foi uma vantagem para o Amazonas, que agora, dessa vez, o polo industrial tem algumas vantagens. Inclusive, a gente tem aí 2 pequenos vídeos para você entender, para você ver um pouquinho com a gente, de 2 pessoas que acompanharam todo esse processo. Um deles é o deputado Serafim Correia. Ele já vem acompanhando esse julgamento há bastante tempo. Ele esteve em Brasília, inclusive, para acompanhar esse julgamento das outras vezes. Esteve lá, mandou um vídeo para a gente. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Mas após esta manifestação final do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ou seja, vale para todos os processos em curso, todos os processos em andamento, todos os que estão pendentes de julgamento e para outros que porventura venham a existir. Com isso, ponto final, a Zona Franca de Manaus tem direito a produzir e a gerar crédito de IPI fora da Zona Franca de Manaus. A gente também tem uma palavrinha do presidente do CIEAM, Wilson Périco. Ele é empresário também, sempre fala com a gente aqui sobre esse assunto. Ele defendeu, inclusive, que agora o próximo Wilson Lima, o governador Wilson Lima, então a gente tem uma fala dele, falando um pouco realmente sobre o que realmente aconteceu, um pouco de como essa vitória, aconteceu. Então vamos ouvir uma palavra do governador Wilson Lima.
Essa é uma decisão que se arrastava já há muito tempo e o empresário trabalhava aqui numa instabilidade, numa insegurança, sem saber exatamente o que ia acontecer e qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Felizmente, hoje, os ministros deram uma decisão favorável ao Estado do Amazonas, reconhecendo a importância do modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo de desenvolvimento regional. Os empresários defendem, então, que o próximo passo é realmente a reforma tributária, mas que, para isso, é necessário haver o envolvimento de todo mundo para que haja, então, algo realmente, uma atividade, né? Um incentivo para que a Zona Franca receba realmente, não seja prejudicada com essa reforma tributária, que ainda não saiu do papel e que precisa, então, quando sair do papel, quando realmente for aprovada pelo Congresso, não venha prejudicar a Zona Franca de Manaus de maneira nenhuma, né, Adriane? Com certeza, né? A gente fica feliz por essa conquista e ainda fica na expectativa de que outras possam vir, pelo menos nesse primeiro momento. Mas é bom que tudo isso que está acontecendo esse ano, na verdade tem acontecido nos últimos anos, sirva de exemplo para que a gente comece a pensar em alternativas, né? Não espere acabar tudo de uma vez para que aconteça uma morte súbita econômica do Amazonas, mas que isso possa ser trabalhado para que lá na frente a gente não fique tão dependente como a gente, infelizmente, ainda é. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E ainda nessa edição, a gente traz as vagas do Cine. No próximo bloco, todos os detalhes do Festival de Ópera, que começa hoje e homenageia o maestro Cláudio Santoro.